Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou psicóloga. Hoje eu vim falar sobre uma coisa que todo mundo diz que tem que ter no relacionamento, que é cumplicidade. Todo mundo fala que quer um relacionamento que outra pessoa seja cúmplice, que existe a cumplicidade, mas você já parou para pensar sobre o que é cumplicidade? Você saberia dizer onde que você observa a cumplicidade no seu relacionamento ou não? Hoje eu vim pra te falar isso, mas pro final do vídeo eu vou falar como que uma das maneiras de você desenvolver isso, tá bom? Cumplicidade, vamos pensar na palavra cúmplice, né? Tem a ver com as duas pessoas estarem engajadas nas empreitadas um do outro. E quando eu falo empreitadas, é tanto de planos futuros, de trabalhos, mas também de coisas que vocês gostam de fazer, mas também de opiniões. Isso não significa ter as mesmas opiniões ou ter os mesmos interesses, mas que existe esse apoio, certo? E aí, como que a gente vê isso num relacionamento? Muitas vezes a gente acaba observando isso na maneira com que as pessoas conversam. Sim, isso mesmo. Pensa numa conversa de alguém que tá lá, ela tem um plano de editar 10 vídeos. Isso é um projeto importante para ela. Se ela tem um parceiro que é cúmplice, ela vai editar o primeiro vídeo, provavelmente vai querer compartilhar essa conquista, certo? Vai chegar, olha só, eu editei meu primeiro vídeo e tal. E aí a outra pessoa, se for de fato uma cumplicidade, vai falar, nossa, que legal, fico muito feliz por você. Ah, fica muito bom isso, muito bom aquilo. Fico pensando que talvez aqui deva dar uma melhorada da próxima vez. Mas parabéns. Agora imagina esse mesmo cenário, essas mesmas circunstâncias, mas se o diálogo fosse, talvez essa pessoa chega e conta, né? Ah, editei meu primeiro vídeo, tô muito feliz. E aí a outra pessoa responde, ah, legal, falta mais 9, né? Daria a sensação de cumplicidade nessa relação? Não, né? Vamos pensar outro cenário, em que, por exemplo, tem alguma coisa que pra você é muito importante de falar, ou você tá tomando uma decisão, ou então aconteceu uma coisa, você ficou chateada e tava querendo desabafar, né? Se tem essa cumplicidade, provavelmente você vai se sentir confortável, chegar pro seu parceiro ou parceira, conversar, né? Falar o que aconteceu, se sentir acolhida e tal. Caso não, ou você não vai sentir que essa é uma pessoa com quem você pode conversar, ou então você tenta conversar, mas a pessoa também não tá muito afim. E quando eu falo assim, né, claro que vai ter um dia ou outro que a pessoa não tá muito afim, mas inclusive o jeito de te comunicar isso vai ser muito diferente caso haja essa cumplicidade, porque afinal, ambos estão engajados na empreitada do outro, né? Na vida, na jornada do outro. Então vamos pensar, né, o que geralmente as pessoas acham que é cumplicidade. Ou como que elas acham que isso se constrói, né? Tem gente que acha que é ter interesse em comum, isso ajuda, mas será que é suficiente? Tem gente que acha que a gente precisa falar sobre tudo, o tempo todo. Importante falar, ter a possibilidade de falar sobre tudo, mas de qualquer jeito? Será que de todos os jeitos que eu falar vai ter esse efeito? Tem jeitos que facilitam, tem jeitos que dificultam a construção dessa cumplicidade. Tem gente que também acha que a cumplicidade é fazer tudo junto. Será que dá pra fazer tudo junto? Né? Viver ali aquele grude. Será? Tem gente que acha... Sei lá, me diz aí, o que você acha que é? Essas são as 3 coisas que eu mais ouço, que geram, né, a cumplicidade. Mas qual que é o efeito disso? Vamos pensar em cada um, né? Se eu coloco a cumplicidade refém de interesses comuns, na primeira discordância aqui, né, meu bem, você já sabe o que vai acontecer. Eventualmente, isso cai por terra, aí é uma base fraca. Se eu acho que tem a ver com a gente contar tudo de qualquer jeito, então quer dizer que eu posso dizer que o seu melhor amigo é um saco, que eu não aguento ele, que ele é um mau caráter, não, e vai ficar tudo bem? Será que isso vai gerar uma cumplicidade? Ah, mas é porque é isso que eu penso mesmo. Como você se sentiria se seu parceiro falasse isso e vocês vão viver isolados? Será, às vezes ele até tem um relacionamento mais antigo com essa pessoa e ele tem que ficar escolhendo você sempre. Ah, essa é outra coisa, né? As pessoas acham que cumplicidade é você ser sempre prioridade
número 1 daquela pessoa 100% do tempo. Você é mais importante que o trabalho, você é mais importante que a família, você é mais importante que, às vezes, até que o bem-estar do outro. E acham que isso é ser cúmplice, né? E até que ponto? Porque daí percebe que nesse cenário você não tá engajado na empreitada do outro, na vida dele, no bem-estar dele, certo? E isso vai transmitir essa sensação quando você tenta impor isso dessa maneira, construir isso através dessa premissa. A mesma coisa quando eu acho que a gente tem que fazer tudo o tempo todo junto, porque vai ter uma hora que você não vai querer fazer a mesma coisa que outra pessoa, ela não vai querer fazer a mesma coisa que você. E se vocês não têm critérios claros para decidir isso juntos, vira um passar por cima do outro, vira uma submissão, ou então vira quase uma anulação do outro, né? Em momentos diferentes, um vai ter que se anular em prol da outra pessoa. E será que isso é ser cúmplice? Será que isso é você estar engajado na empreitada do outro? Será que isso é o outro estar engajado na sua empreitada, de fato? Ou ele está indo porque acha que é uma obrigação? Eu queria me ater nesse vídeo, nesse ponto do falar sobre tudo, o tempo todo. Porque isso é uma coisa, nossa, gente, muito comum. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi sobre isso e de problemas de casais que tipo, ai, mas eu falo o que eu penso. Então, ai, mas é porque essa é a verdade. E se você gostasse de mim, você ia conseguir me acolher em tudo que acontece. E aí, pera lá, né? Também tem uma contribuição da parte que está contando no acolhimento. Vamos pensar sobre isso, tá bem? Vamos pensar nesse do desabafo, de falar sobre as coisas. O que a pessoa que está contando tem de benefício? Ela provavelmente está procurando se sentir aceita, se sentir pertencente àquele grupo, né? No caso é o casal, e aí gera esse acolhimento. Ela está procurando, talvez, uma suplementação de estímulo, de ajudar a pensar junto sobre aquele problema, sobre aquela questão. O que mais? Que geralmente você sente que ganha quando tá compartilhando algo que é importante para você, o sentimento de proximidade, né, que vem da aceitação, que vem desse momento talvez íntimo, dependendo do assunto. E a pessoa que ouve, porque veja, se só é interessante para quem fala e a pessoa que ouve perde, vocês estão num jogo de soma zero. A cumplicidade é um jogo de soma positiva. Concorda comigo que os dois estão ganhando? Então, o que a pessoa que ouve pode estar ganhando? Pensa aí quando alguém te conta uma coisa e você gosta que ela te contou essa coisa. Geralmente a gente tem muita essa sensação quando alguém conta um segredo. É gostoso de ouvir um segredo de alguém. Por quê? Porque você se sente importante, você se sente talvez especial da pessoa ter confiado em você. Talvez você se sinta próximo e também aceito. Porque se essa pessoa confia em você algo que é precioso, como um segredo, ela te aceita, ela aceita os seus ouvidos, ela aceita você receber aquilo que você tá compartilhando, né? Ela tá te convidando para entrar um pouco no mundo dela. E se não for um segredo? E se for um pensamento, uma opinião sua? O que faz ser legal da pessoa te ouvir? Tem muito a ver com o bom humor. Pensa aí nas coisas que você consome, nas pessoas com quem você fala. É muito mais legal ouvir uma opinião bem-humorada de alguém que às vezes, né, fala uma brincadeira, ou se não tá falando de algo, né, que seja engraçado, mas que tá falando com um bom humor, com simpatia, né, com carisma. Isso é uma coisa que faz gostoso de ouvir as pessoas falando. O que mais faz você achar legal? Você sentir que a sua opinião importa, né? E sentir que ele é um momento de troca. E talvez seja você se sentir pertencente também à vida daquela pessoa. Agora, será que a pessoa que ouve vai sentir essas coisas se eu chego julgando ela ou julgando alguém que é querido? Porque, veja, um desabafo fala de você, fala da situação. Se você tá criticando, se você tá condenando, isso não é mais um desabafo, é um julgamento. Percebe a diferença? Ah, mas eu não posso desabafar julgando? Pode ser que seja as duas coisas. Mas assim, um desabafo geralmente é muito mais bem acolhido se você fala de você e não sobre outra pessoa. Porque
você convida muitas vezes o outro a também tentar olhar da perspectiva da outra pessoa, e às vezes isso separa vocês, principalmente se essa outra pessoa for alguém querido, for alguém estimado, ou for a própria pessoa, né, com quem você tá conversando. E aí, nesse sentido, é muito importante você tomar cuidado com a forma com que você está falando, porque senão os ganhos reais não são nada além de uma discordância, uma discussão. Eu falei porque o outro tinha que me ouvir, não me interessa a opinião dele, e aí produziu a cumplicidade que você queria. Isso não significa que você não pode, sim, expressar descontentamento, sim, expressar insatisfação. Isso é essencial. Cúmplices também compartilham insatisfações, ajustes no plano. Agora, o jeito de fazer isso é você conseguir convidar a pessoa para estar te escutando nessa posição de cumplicidade. Como? Pensa às vezes que você sentiu isso, que quando a pessoa estava te contando, você era cúmplice do que ela estava contando, e não era um segredo. Geralmente é quando ela falou que a sua opinião era importante, geralmente é quando ela falou que para ela era muito bom poder falar com você sobre isso, que era muito importante que vocês conseguissem conversar. É quando você consegue acolher e legitimar também o lugar de escuta do outro, e não só o seu lugar de fala. Então, o início dessa conversa é muito interessante que seja dessa maneira, né? Você prestigiando o outro que te ouve. E também com bom humor, e também, né, com simpatia. Ai, mas eu preciso dizer pra ele que eu não aguento mais ele deixar a luz da sala acesa e eu ter que desligar. E eu preciso desabafar que isso daí tá me cansando extremamente. Então vai lá. Querido do meu coração, não sei como você chama a pessoa. Cara, é muito importante que a gente consiga falar sobre as coisas que acontecem no nosso relacionamento. Pra mim é muito importante também saber a sua opinião. E fico pensando nessa história da luz acesa. Você tem percebido isso? Ah, não sei, checa se a pessoa percebeu a coisa, tá? Que você quer falar, que você quer desabafar. Isso tô falando como um problema, né? Depois eu vou falar como se você estivesse falando de alguém que é querido pra pessoa, tá? Fica aí. E, tá, eu deixo a luz acesa, mas coisa pouca, depois a gente desliga. E aí você tá preocupadíssima com a conta de energia. E você não vai falar, mas a conta de energia vem altíssima. Porque aí você já tá convidando a pessoa pra que posição de escuta? Tô escutando enquanto alguém que tá errado. Opção. E daí eu fico preocupada, né, com as coisas que a gente quer construir, que a gente quer adquirir, e fico pensando se esse não é um ponto em que a gente conseguiria economizar e fazer outra coisa com esse dinheiro. O que você pensa? Eu acho que é um dinheiro tão pouco. Pode ser uma opção. Ou então, pode falar, mas será que vai fazer diferença? E aí cabe pra você conseguir, né, colocar essa diferença que você acha que faz. Não em forma de ataque, mas em forma de convite. Lembra, a pessoa tá sempre na conversa, ela tá sempre sendo convidada a estar do seu lado, não na sua frente, não enquanto opostos. E aí, nesse sentido, é você pensar, né, mas o que você vai pensando sobre isso? Será que às vezes você esquece de desligar? Ou é algo que é importante pra você? Às vezes a pessoa pode falar, nem ligo. E eu ligo. E se a gente conseguisse chegar num acordo sobre isso? Ou então a pessoa fala, é que às vezes eu esqueço mesmo. Será que eu posso te ajudar a lembrar então? Você se incomodaria se quando chegasse mais à noite eu te lembrasse de fazer isso? Será que ia ser bom? Ou então, não, gosto de deixar a luz acesa, porque se eu acordar de madrugada tem que estar iluminado. Tá, quantas luzes você precisa acesa? Tem outros jeitos de iluminar? Tem outro horário que a gente possa ligar a luz? A gente pode trocar a lâmpada por uma mais econômica? Mas percebe que isso tudo tem a ver com você entender que interesse que é o da pessoa. Mesmo num desabafo, mesmo num contar tudo para outra pessoa. E talvez, se você não quiser resolver, a pessoa, mas você fica reclamando. Cara, eu não tô nem querendo resolver. Eu só tô querendo me sentir entendida.
você pode fazer esse pedido também. Eu quero só que você valide, que pra você entende de onde que eu tô partindo, que você entende do que eu tô falando e ver como que é a reação do outro. Porque se vocês estão no relacionamento, é também importante você saber como que acontece a cumplicidade para essa outra pessoa que tá contigo. Será que para ela acontece de outros jeitos? Será que para ela não tem a ver com diálogo? E aí vocês estão trabalhando com valores que são diferentes, não só com posições, com pedidos que são diferentes? E aí vamos pensar no outro caso que eu falei que a gente ia falar hoje, né? Que tipo, ai, não gosto do amigo tal e de vez em quando quero falar mal do amigo tal. Qual que é o seu ganho falando mal do amigo tal, do seu parceiro, da sua parceira? É porque você se sente insegura quando essa pessoa tá com o outro? Você fica com ciúme? É porque às vezes você acha que essa outra pessoa tem um lugar na vida do seu parceiro que é mais prestigiado do que o seu? Começa por aí, em dizer, ai, é muito importante pra mim eu me sentir especial. Pergunta como que a pessoa te comunica isso. Às vezes ela tá te comunicando isso, mas você não tá lendo o que ela tá te dizendo. É aquela história das linguagens do amor. Se você tem essa linguagem de mais afirmações ou de tempo de qualidade e a outra pessoa tem uma linguagem mais de fazer tarefas, dar presente, talvez vocês não estejam lendo da mesma maneira as respostas que um dá para o outro, né? E isso acontece com todas as outras palavrinhas, com a cumplicidade, com o amor, com a amizade. E aí, ao invés desse desabafo ser só quero descarregar tudo em você, quero só vomitar tudo que eu penso em você, você pode pensar em como que um desabafo pode fomentar ou não a cumplicidade, porque às vezes você pode falar de qualquer jeito, mas as consequências talvez não vão ser as que você queira. Faz sentido? Se eu falo de qualquer jeito, a resposta do outro provavelmente vai vir de qualquer jeito. Será que ele vai ter cuidado? Não sei. Mas aí você está se eximindo dessa contribuição, dessa responsabilidade que talvez fosse ser muito interessante nessa conversa. Você deixa de contribuir com algo. Ah, mas eu quero que essa pessoa aceite tudo que eu falo de qualquer jeito, porque pra mim isso que é aceitação. Não, isso não é aceitação. Isso é você querer impor o seu jeito, impor o que você pensa e você quer um relacionamento imposto. Será que você tá se relacionando com outra pessoa genuinamente, quando essa outra pessoa só concorda com tudo que você fala? Onde tá esse outro? Se ele é obrigado a concordar com tudo, se ele é obrigado a ouvir tudo de qualquer jeito, será que esse outro tá tendo espaço pra existir? Será que de fato eu tô me relacionando com outra pessoa? Ou eu tô só anulando e buscando isso que eu nem sei que nome que dá? Porque aceitação não é. Aceitação é quando o outro genuinamente acolhe, não porque ele te deve isso. Ninguém deve isso pra ninguém. Então, gente, e no final desse desabafo, como que é legal a pessoa ouvir um agradecimento, tipo, ai, obrigada por ter me ouvido, foi muito importante sua opinião, ou então foi muito importante eu poder falar isso com você, isso fez eu me sentir próxima, ou então, nossa, isso fez eu entender que a gente tá ali um pelo outro mesmo, ter essa apreciação. Tem alguns tipos de elogio que a gente faz, né? Um sobre aspectos estéticos ou externos à pessoa, um sobre o desempenho da pessoa ou sobre coisas que a gente enxerga nela enquanto qualidades. E tem um elogio que é quando eu me implico no elogio, que é quando eu falo como eu me deixei afetar. Eu admirar, eu gostar, eu me sentir assim, eu me sentir assado. Até porque assim você vai dando conhecimento pro outro de como que ele pode gerar essas coisas positivas em você. Não tem aquela coisa que todo mundo fala, é impossível agradar fulana. Muito provavelmente essa fulana não fala quando ela tá feliz. Ela só fala quando ela tá insatisfeita. E depois de um momento de desabafo, depois de um momento em que você entende que existe essa cumplicidade, por que não apreciar isso? Por que não traduzir isso pra pessoa num agradecimento, num elogio, num você
comemorar junto aquele momento, tipo, nossa, pra mim é tão importante a gente poder ter esses momentos. Ai, obrigada, foi ótimo. Como foi pra você? Ou então, ai, tem alguma coisa que você queira falar também? Eu gosto de ouvir a sua opinião, eu gosto de saber o que você tá pensando, pra mim é importante. Porque lembra que as necessidades são as mesmas. A outra pessoa, o seu interlocutor, também tem a necessidade de se sentir importante, também tem a necessidade de se sentir apreciado, também tem a necessidade de se sentir pertencente, de se sentir reconhecido. A cumplicidade no diálogo acontece nessa troca genuína, onde eu sinto e ofereço, onde eu engajo e deixo o outro se engajar, deixo ele saber o resultado daquilo que a gente teve junto, que a gente vivenciou junto. E aí, essas insatisfações aparecem de uma maneira mais leve, de uma maneira mais digerível. Não é um simples desabafo, é um momento de cumplicidade. É a construção da cumplicidade. Não é só uma conversa em que eu dou uma opinião. É porque é importante a gente conseguir estar próximo, conseguir se conectar, ter conversas que são significativas. Não é só eu ser aceita, é eu sentir que eu também contribuo para o outro se sentir assim, porque aí a gente tá junto. É muito melhor e muito mais saudável um relacionamento que é baseado em preferências diferentes do que num desequilíbrio de poder. E quando só eu tenho a oportunidade de falar e a razão, entre aspas, e não dou essa oportunidade, esse reconhecimento pro outro, é um desequilíbrio de poder, onde eu me imponho e você aceita. E isso também convida, né, para um sentimento e uma construção de igualdade na relação, em que todo mundo tem oportunidades iguais. Isso não significa simétricas, porque pode ser que numa conversa você fale muito mais do que o outro, mas quando tem essa apreciação, quando tem essa construção conjunta, isso é um movimento, sim, de igualdade numa relação. E aí, gente, ao longo do tempo, quanto mais isso for acontecendo, quanto mais esses momentos forem prestigiados, porque pensa, cada momento desse é uma conquista. É um tijolinho ali na cumplicidade, é um tijolinho ali na confiança. E a confiança não é a segurança de que tudo sempre vai acontecer do mesmo jeito, mas é eu conseguir confiar na possibilidade real de sucesso. E isso eu vou conseguindo fazer à medida que eu tenho dados reais, concretos, fatos, acontecimentos que apoiem isso. Então esse também é um jeito de construir confiança na sua relação, construir cumplicidade e construir essa proximidade, essa intimidade. Olha só como é íntimo a gente conseguir expressar plenamente o que a gente pensa, expressar plenamente os nossos desejos, os nossos planos e principalmente sentir que o outro também expressa. Porque muito da insegurança no relacionamento tem a ver com você não saber muito bem o que o outro não tá falando, o que o outro tá pensando, mas não disse. E quanto mais esses momentos são fomentados, mais dados você tem do que é que essa outra pessoa tá pensando, do que essas coisas que são importantes para o outro e te dando dados de realidade sobre esse futuro juntos, sobre a construção dessa relação, que é a relação que você quer ter ou não. Esse medo de não quero me doar tanto, porque aí vai que não dá certo, porque construir relacionamento é difícil. Gente, construir relacionamento só é difícil se você tem preguiça de conversar. É a história do banco. Todos os pilares, o assento são importantes, mas o assento do banco é a comunicação. Não sabe do que eu tô falando? Vai no outro vídeo, que eu falei sobre isso, tá? No vídeo anterior. É a comunicação. O que liga tudo isso e integra tudo isso. Relacionamento só é difícil se vocês não conversam. Manter o relacionamento, um dia desses eu fui ver, e uma das principais buscas é como manter o relacionamento. Como que você espera manter uma relação sem um bom diálogo, sem uma boa conversa? E aí você fica com medo de conversar, porque você tem medo de que alguma coisa aconteça. Nos outros vídeos eu dei ferramentas do que você fazer quando isso acontece. E agora eu tô te falando do que isso constrói. E espero que tenha te ajudado. Espero que tenha feito você pensar em várias possibilidades, em várias coisas e que tenha te inspirado a ter mais coragem de ter essas conversas. E não precisa ser
nossa, uma conversa super íntima, um desabafo super íntimo. Pode ser uma coisa boba, você se sentir livre pra ser bobo na frente do outro, você se sentir livre pra falar uma curiosidade sobre você, que talvez essa outra pessoa não saiba. Ou perguntar de uma curiosidade do outro que talvez você não saiba, isso demonstra interesse. E lembra, cumplicidade tem a ver com demonstrar interesse na outra pessoa. Interesse nos planos dela, interesse no que ela é, interesse na empreitada da vida aí que ela tá construindo. Experimenta fazer isso. Perguntar uma curiosidade, contar uma curiosidade sua, falar de uma coisa boba, até de um assunto assim. Ai, mas se eu falar desse jogo que eu tô jogando, dessa série que eu tô assistindo, a outra pessoa vai achar nada a ver, ou então vai achar tipo, ai, mas eu não gosto disso. Tenta falar desse jeito que eu falei aqui nesse vídeo hoje, com entusiasmo, com apreciação, reforçando o outro por estar ali te ouvindo. O outro fez uma pergunta. Ah, mas é aquele jogo mesmo? É esse mesmo, que bom que você prestou atenção. Ah, então você viu naquele dia, você lembrou, que legal. Sem que isso seja algo forçado. Todas as explicações que eu tô dando é justamente para alicerçar que isso não é algo forçado, é algo genuíno, porque tem tudo a ver com a cumplicidade, com esse companheirismo, para que não sejam coisas mecânicas, que sejam coisas sentidas. E isso faz toda a diferença. Faz sentido, gente? O que vocês vão pensando sobre isso? Me conta aqui. Vamos construindo esses entendimentos juntos.